Oi, crianças, tudo bem com vocês? Na nossa aula de português de hoje, nós vamos fazer as atividades do capítulo 5, que fala assim: comida de gato. Eu vou ler o textinho para vocês. O Theo tem um gato que se chama Cisaninho. O menino colocou em seu prato 8 cenouras e um peixinho. Cisaninho comeu metade das cenouras e o peixe inteirinho. Você sabe quanto sobrou em seu pratinho? Olha só, nós estamos vendo aqui que por que é um poema problema? Porque tem a estrutura toda de um poema, mas tem um problema nele. Termina com a seguinte pergunta: você sabe quanto sobrou em seu pratinho? Então, olha só, a gente viu que é muito importante nós cuidarmos dos nossos animaizinhos de estimação, não é mesmo? Você vai marcar para mim aqui qual das 3 estruturas, tá? É do texto. Mostra figuras e palavras. O texto tem figuras e números ou letras e números, tá? Você vai marcar aqui para mim qual delas é a alternativa correta. E depois aqui, o Theo, quem é ele no texto? O menino, o gato ou o pai? Já na página 19, você vai arrumar os pratinhos, tá? Você vai copiar as palavras que rimam. Lembra o que a prof explicou para vocês que as palavras que rimam terminam com o mesmo som? Lembra? Boneca rima com peteca, rato rima com pato, avião rima com balão, que rima com leão, que rima com sabão. Janela rima com Isabela, com Gabriela, com panela. Nossa, quantas palavrinhas rimam, né? Então, você vai olhar aqui no texto e vai verificar quais são as palavrinhas que rimam. Qual a palavrinha que rima com gato? Que termina igual gato, que termina com ato? Qual é? Prato! Muito bem! E qual a palavrinha que rima com colocou, que termina com ou, é sobrou, sobrou, colocou. Cisaninho rima com quê? Muito bem, com peixinho e com inteirinho e com pratinho. O que você vai fazer? Você vai copiar essas rimas, cada uma aqui no seu pratinho, certo? Então, assim, prato, gato, sobrou, colocou, cisaninho, peixinho, inteirinho, pratinho. Depois aqui você vai escrever qual das palavras que se referem ao dono do menino. O dono do menino é chamado como no texto? E o gato, quais são os nomes que se referem ao gato? Depois você vai falar para mim a solução. Lembra que no nosso texto tinha um problema? Qual é a solução do problema? Ou seja, quantas cenouras sobrou no pratinho? Depois nós vamos para a atividade 7. Complete as letras que estão faltando e forme o nome das palavras. Então, eu tenho aqui algumas figuras e estão faltando algumas letras. Você vai completar e depois você vai copiar o nome embaixo da figura, ok? Depois você vai ler o texto a seguir, certo? E você vai pintar de verde as vogais e de amarelo o espaço entre cada uma das palavras, ok? Seguindo as flechinhas, você vai substituir. Ao invés do I, você vai colocar o A. Ao invés do A, você vai colocar o O. Então, aqui embaixo eu tenho a letra que entra e em cima eu tenho a letra que sai, para formar uma nova palavra. Na página 21, eu tenho aqui um prato e você vai escrever para mim alguns alimentos que começam com essas letras iniciais. Então, eu quero um alimento que começa com P, outro com B, outro com D e outro com T, ok? E aqui eu preciso que você nomeie para mim. Eu tenho o nome de todos os desenhos aqui dentro desse retângulo, tá? E eu quero que você coloque, por exemplo, esse aqui é um peixe ou um peixinho? Então, você vai completar aqui. Eu tenho o nome aqui. Aqui é o cisano ou é o cisaninho? Aqui é o prato ou é o pratinho? Então, você vai completar o nome ali dos desenhos. E por último, a nossa página 22,
eu tenho um texto aqui, um está em formato de quê? De convite, né? Ó, venha participar do meu aniversário de 7 anos, espero vocês. Muito bem, é um texto em formato de convite. E do lado eu tenho um texto em formato de quê? Muito bem, de receita, uma receita de bolo de milho, né? Então, olha só, tem uns números ali, tanto no convite quanto na receita. Esses numerais estão indicando o quê? Muito bem, estão indicando a quantidade de anos que aquela pessoa vai fazer, ou seja, a idade, e aqui na receita a quantidade de ingredientes que serão necessários, ok? Depois, na número 13, o que você vai fazer? Olha lá. Quais os cuidados nós devemos ter com os animais? Complete as frases com as palavras corretas, certo? Então, aqui eu preciso completar. Você vai completar com essas palavras aqui, ó. Passear, casinha, banho, água. Então, eu preciso dar o quê? Eu preciso dar passear, casinha, banho, água. Muito bem, dar banho. E assim você vai completar o restante das frases. Embaixo está ali, ó, escreva a inicial do nome dos alimentos dos animais. Então, ali, ó, comida de gato, o que é? Comida de cachorro, comida de macaco. Eu tenho a resposta aqui do lado, mas está faltando a primeira letra para formar o nome. Então, você vai completar com a primeira letra que falta para assim formar o nome dos animais. Faça essas tarefinhas, né? Você vai conseguir direitinho. Beijo, meus amores. Boa aula!